Eu nem sei por onde começar essa história. É sobre uma coisa que eu deixei em silêncio por mais de 5 anos. O que eu venho me dizendo nos últimos anos é que era só um pesadelo e nada mais. E funcionou a maior parte do tempo, até uma semana atrás, quando vi uma coisa que me quebrou em pedaços. Eu moro em uma cidade litorânea, meio antiga. Desde o século XIX rolam muitas histórias de coisas sobrenaturais por aqui. Barulhos de fantasmas saindo dos prédios de madeira antigos e rumores de outras assombrações. Mas, cara, o rolê mais sinistro era o antigo hospital abandonado. O hospital foi construído na década de 20 e foi o único da cidade por muito tempo. Depois disso, construíram outro hospital e esse foi fechado. O povo mais velho dizia que tinha coisa estranha ali. Rumores de experimentos bizarros com pacientes, ocultismo e outras coisas que ninguém queria falar em voz alta. E é claro que eu e meus amigos adorávamos isso. Desde criança a gente ia lá esperando ver algo na janela, mas nunca aconteceu nada. Com o passar do tempo, cada um foi seguindo a vida, mas aí um dia estava de folga em casa quando o Paulo me ligou. Ele estava em São Paulo estudando e não nos falamos há quase 3 anos. Conversamos sobre a faculdade e como estávamos velhos. Ele estava na cidade por uma semana e me convidou para sair com os nossos amigos em uma lanchonete da praça para relembrar os velhos tempos. Cheguei meia hora depois e fui recebido pelos meus amigos. Conversamos sobre o que fizemos desde a última vez que nos vimos, o passado. E enquanto comíamos, percebi o quanto curtia essa galera. Eu tinha um pequeno grupo de amigos na cidade e minha namorada, Ana. Mas a coisa era diferente com nós quatro juntos. Paulo puxou um jornal e mostrou uma manchete que dizia que o hospital seria demolido dali a um mês. Fiquei meio chateado. O lugar era uma parte importante da história da cidade e das nossas memórias quando crianças. Foi aí que ele fez um convite indecente. Entrar no hospital e dar uma olhada por dentro antes que fosse tarde demais. No começo, todos ficaram em dúvida, mas Paulo garantiu que teríamos uma janela de tempo para entrar de boa. Depois dele nos encher um pouco, todos topamos. Seria provavelmente a última chance de fazermos algo do tipo juntos. A semana passou voando e logo já era sábado. Fucei em casa para encontrar algumas coisas e logo saí. Quando escureceu, dirigi até o ponto de encontro na sombra do prédio. Olhei para cima e senti um arrepio. Foi quando percebi algo no meu ombro. Gelei por um segundo até ouvir uma risadinha sem graça de Paulo. Ele reparou minha bolsa e perguntou o que tinha dentro. Mostrei que trouxe luvas para não me cortar, lanterna e uma câmera de mão para gravar tudo. Fomos para os fundos do hospital, onde Lucas e Júlia já estavam esperando perto de uma janela. Notei que alguém, provavelmente Paulo ou Lucas, tinha quebrado o vidro. Lucas se adiantou para ir primeiro, limpou os cacos, subiu na janela e sumiu lá dentro. Pouco depois, ele disse que estava tudo bem e subimos também. Entrei no prédio e já comecei a sentir um frio na espinha. Logo que entrei, percebi que o lugar tinha um cheiro estranho de poeira velha e não sei mais o que. Acendi a lanterna e comecei a olhar ao redor. O lugar era grande e vazio, como eu esperava. De repente, percebi que estava sozinho e, depois de alguns segundos, ouvi passos vindo da porta. Paulo apareceu e me chamou para segui-lo. Saímos da sala e entramos num corredor comprido. Os outros dois estavam esperando por nós e todos começamos a curtir aquilo, sentindo a emoção proibida de estar num lugar onde não deveríamos. Era como se fôssemos crianças novamente. Começamos a explorar o lugar, com Júlia filmando tudo. Passamos por várias salas vazias e algumas com mesas e cadeiras antigas. Mesmo sem encontrar nada demais, ainda tínhamos pique para explorar cada sala, pensando sobre o que elas teriam sido no passado. Quando chegamos no último andar, não tinha muito mais o que fazer, mas mesmo assim olhamos tudo. Quando chegamos na última sala, Lucas reparou em uma pichação na parede que dizia: Atenção ao Dr. Camargo. Ele deu risada e falou baixinho sobre a lenda do Dr. Camargo.
Esse Dr. Camargo era um cirurgião do hospital que fazia experimentos bizarros sem anestesia e liderava um tipo de seita. Diziam que ele tinha medo da morte e meio que tentava achar uma forma de viver para sempre, mas obviamente não deu certo, já que ele tinha morrido há muitos anos atrás. Meus amigos continuavam a falar sobre a história quando eu comecei a sentir um negócio esquisito. Virei de lado para o outro, mas só conseguia ver sombras e um pouco de luz da rua que entrava pelas frestas da janela. Lá no fundão, eu vi uma sombra bem escura, mano. Fiquei tenso e parei de respirar. Parecia uma figura em pé, só que não dava para ver direito. Comecei a me sentir mal e jurei que a coisa se mexeu. Na hora, peguei minha lanterna e apontei, mas não tinha nada lá. Aí senti alguma coisa roçando na minha nuca e quase gritei. Virei para trás, meus amigos também olharam, como se eu tivesse maluco. Perguntaram se estava tudo bem e só confirmei. Não queria falar nada. Paulo sugeriu de ir no porão antes de sairmos. Eu concordei, mas fui por último. Sempre com a lanterna e ainda com aquela sensação bizarra. Chegamos na porta do porão e a escada enferrujada me deixou meio preocupado, mas decidi continuar com os outros. Ficava tentando me convencer de que não tinha nada demais ali, que não tinha ninguém atrás de nós. Foi aí que chegamos no porão e vimos várias salas com placas indicando para onde cada uma levava. E aí a Júlia soltou uma piadinha quando viu que tínhamos caído na ala cirúrgica. O Paulo, até então todo animado, parecia meio tenso. Será que ele também viu alguma coisa? Aí ele disse que íamos só dar uma olhada rápida antes de vazar, e a gente seguiu ele. O corredor era enorme e a minha sensação ruim não passava. Ouvi um barulho e antes de qualquer coisa, todas as nossas lanternas se apagaram. E assim, elas apagaram exatamente ao mesmo tempo. Totalmente impossível. Tudo ficou uma escuridão absoluta, uma que eu nunca tinha sentido antes. Aí, do nada, eu ouvi uma voz macabra, bem perto do meu ouvido, de um cara falando algo sobre eu não servir. Também senti algo encostando no meu pescoço, mano. Foi uma das coisas mais assustadoras que já passei. Em alguns segundos as lanternas voltaram e a Júlia começou a chorar, desesperada. Eu fiquei sem entender nada e o Lucas lá com uma cara de quem viu um fantasma ou algo assim. Eu tava nervoso e perguntei o que tinha acontecido, mas ele nem me respondeu direito. Júlia sussurrava algo como se não fosse boa o suficiente e em seguida disse que uma voz falou isso pra ela. Gelei na hora, ela também tinha ouvido a voz. Deu uns segundos e Júlia parou de chorar. Percebi que o Lucas tinha uma cara ainda mais assustada do que a dela. Ele não disse nada, mas nem precisava. A voz que ouvimos deixou claro que não éramos bons o suficiente. Para o que? Não sei. Engoli em seco e disse: beleza, tô vazando. Ambos concordaram e eu ajudei Júlia a se levantar. Ela me olhou daquele jeito assustado e sussurrou que tínhamos que sair dali agora. Eu concordei e chamei Paulo para irmos. Mas ele tinha sumido e nós ficamos sem entender nada. O lugar onde ele estava ficou vazio. Gritamos por ele, mas não tinha nada além do eco. Então olhei para o chão e vimos as pegadas dele e fomos seguindo para encontrá-lo. Mesmo com medo pesado e uma sensação horrível, sabíamos que não poderíamos deixar ele lá. Com as lanternas, seguimos o corredor em busca dele, iluminando todos os quartos e cantos. Uns sons estranhos ao redor só aumentavam a tensão, mas continuamos seguindo em frente. Chegamos numa porta gigante e eu apontei minha lanterna para cima. Vi uma placa com as palavras Sala de Operação 1, Grandes Cirurgias. Isso me deixou ainda mais tenso, já estava começando a achar que o prédio era um bicho adormecido, que a gente acordou sem querer. Entrei na sala e não estava preparado para o que vi. Uma mesa de operação antiga, toda enferrujada. Em volta dela tinham bisturis e equipamentos cirúrgicos velhos, todos jogados no chão. A vibe da sala era pior. Parecia que a sala em si estava nervosa. E quando apontei minha lanterna para a parede de trás, vi que Paulo estava lá, quase encostado na parede.
Mas ele estava falando alguma coisa em uma língua que eu nunca tinha ouvido antes e que parecia até coisa do demônio. Quando o Lucas apontou a lanterna e chamou ele, que eu realmente gelei de verdade. De repente, tudo ficou em silêncio. Não consegui ouvir mais nada no porão, nem mesmo a água pingando. Parecia que todo o som tinha sumido. Paulo se mexeu e deu um passo para trás, endireitando a postura. Ele era mais alto que nós. Em seguida, torceu a cabeça de um lado para o outro e moveu os ombros, quase como se estivesse se alongando. Então ele disse só: Boa noite. Meu coração gelou com as duas palavras que ele pronunciou. Era a voz dele, mas estava estranha. O jeito como ele falava não era assim. Parecia outra pessoa usando sua voz para falar. Ele se virou devagar em nossa direção e sorriu de um jeito bizarro. Seus olhos castanhos tinham virado olhos verdes brilhantes. E então eu vi que ele estava segurando um dos bisturis enferrujados. Júlia soltou um suspiro enquanto ele dava um risinho baixo e malvado. E foi que a coisa ficou feia. Esse cara veio em nossa direção que nem um foguete. Saímos de lá e puxei a maçaneta, mas não demorou para ele bater forte do outro lado. Eu olhei para o chão e vi uma barra de ferro. Gritei para o Lucas, que pegou a barra e enfiou pelo puxador. Ele estava esmurrando a porta e dando uma risada bizarra por trás, e eu sabia que aquilo não ia durar muito tempo. Berrei para geral correr. Saímos atropelando o caminho, com umas sombras e vultos saindo de todas as portas. Tentaram me agarrar, mas a gente não parava. Foi horrível, não gosto nem de comentar. Lá atrás, ouvi a porta da sala de cirurgia estourando. Foi aí que viramos e vimos as escadas para sair dali. Subimos correndo até a janela quebrada. Joguei Júlia por lá e pulei logo em seguida, com Lucas atrás. Nem olhamos para trás, só corremos até chegar no meu Corsa. Na época, a gente decidiu não contar a verdade para a polícia, com medo de sermos chamados de malucos. Então inventamos que estávamos preocupados com nosso amigo, que disse que iria invadir o hospital naquela noite. Eles investigaram o lugar, mas nada, nem ninguém foi encontrado, nem mesmo a câmera ou o carro de Paulo. Algumas semanas depois, o prédio foi demolido. Nunca mais vi a Júlia ou o Lucas. Eles deixaram a cidade assim que puderam e não ouvi mais falar deles, mas não os culpo não. Se não fosse pela Ana e pela minha família, acho que eu teria sumido daqui há muito tempo também. Então, agora estou quebrando o juramento que fizemos naquela noite porque eu descobri algo que me deixou perturbado. Em uma reportagem no jornal da emissora local, percebi a foto de um médico recém-contratado pelo hospital e reconheci na hora o rosto do meu amigo desaparecido, Paulo. Mas tinha algo diferente nele. Seus olhos pareciam estranhos, quase sobrenaturais. Mano, simplesmente não consegui segurar a minha xícara de café quando li a legenda da foto. O hospital dá as boas-vindas ao Dr. Paulo Camargo como nosso novo chefe cirurgião.